espíritos, para que possamos entrar em comunhão com o princípio sagrado Deus, a essência primeira, onisciente, onipresente, onipotente, onde cada um já sabe, se não sabe, vai aprender que de Deus o princípio sagrado, dele tudo parte, nele tudo transita. A ele tudo retorna e retorna como espírito e verdade que é Deus. Da parte de Deus, os 10 mandamentos a serem vividos. Da parte de Deus, os dons divinamente cultivados, santamente aplicados, dando de graça o que de graça Deus nos deu. Da parte de Deus, o Cristo modelo, o exemplo de comportamento, verbo modelar e modelador, aquele que veio para ser um modelo vivo de como viver a lei, modelo vivo de como cultivar os dons de Deus, modelo vivo de como fazer o bem e o bom para com o semelhante, modelo vivo, prático, aplicado de como se transformar em Deus. Foi isso que Jesus veio representar, a expressão do Deus vivo, o Deus no mundo, o Deus em nós, porque somos manifestação de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança. E como disse Jesus, nós somos espírito e verdade em nós, e como tal temos que desabrochá-lo. Temos em nós a manifestação de Deus, espírito e verdade, e precisamos vir a ser como ele é. Mas para isso, é necessário que o espírito aprenda, conheça, ame duas grandes vertentes que conduzem o espírito filho ao reino do puro espírito: o amor e a sabedoria. Então, busquemos a Deus com todo amor, com toda ternura. Busquemos a Deus com todo amor e toda sabedoria. Graças a Deus, mais uma vez, rodeados pelos nossos irmãos maiores, amorosos, bondosos, gentis, cariciosos, aqueles espíritos que estão conosco, aqueles espíritos que nos amam. Vamos, portanto, ao profeta Elias, o espírito por quem Deus entregou a lei, a poesia a Deus, o evangelho eterno, a Jesus, o modelo santo de comportamento, o amigo João, o evangelista e toda a mensageria divina, Mãe Maria, as mulheres bíblicas, Bezerra de Menezes e os médicos espirituais, espíritos amigos, companheiros de caminhada, Sócrates, o Gandhi, Maria Madalena, Nero, Maria Conga, os nossos anjos da guarda, os guias protetores, mentores amigos, espíritos familiares, companheiros de trabalho. Dos velhos índios, hindus e caboclos. Oremos. Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente, onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou o todo. Eu sou ambivalente, estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou todo e a parte. Eu é que é tudo em faixo, sendo a divina essência. Me revelo também em criação e respiro na minha obra, sendo todo e a fração. Estou em vossas profundezas sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser, e falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim.
De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais, eu quero verdade e virtude, nada deísmos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e o presente, sempre fui ser em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos puerentos. Buscai a mim no templo interior em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Graças a Deus. Se alguém quiser dar passagem para o guia protetor, mentor, amigo, para dar uma saudação. Vidência Guilherme. Wanda. Que as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso a todos nós possam alcançar, proteger e iluminar durante todos os dias de vossas vidas no planeta Terra e em preparação para a futura partida de todos nós para a verdadeira vida que é a do Espírito. Graças a Deus. Graças a Deus. Ilza. Com a graça de Deus, pude ver a ligação divina que se faz presente com Jesus e também com Moisés, os profetas de entregas das Bíblias de todos os tempos, e pude ver que tudo isso vai se derramando sobre nós, sobre tudo e sobre todos nós, numa ligação divina, num beber do conhecimento doutrinário que se apresenta e que se convida a todos na humanidade planetária. É um momento muito emocionante dessa ligação, pela graça de Deus. Graças a Deus, mais uma vez, as legiões angélicas e mensageiras conosco, nos prestigiando, nos honrando com a presença, mesmo porque nós vamos tratar de assunto bíblico, doutrinário, e isso atrai os espíritos que tomaram parte em todo aquele evento, aqueles eventos, naqueles vultos que construíram a história do povo hebreu, aquele de quem Jesus disse, vocês estão colhendo aquilo que outros semearam. Nós vamos adentrar no sexto livro, que é o livro de Josué. Nós já vimos, portanto, o chamado Pentateuco, e lá no Pentateuco nós começamos com Gênesis, onde nós encontramos a formação do planeta, da humanidade. Depois nós vamos encontrar a formação do povo, do homem, da mulher, tudo isso em caráter simbólico que nós já explicamos. No seio deste povo, nós vamos encontrar Deus separando um povo para ser porta-voz de sua doutrina, né? Aí começa com Abraão, com Isaac e com Jacó, chamados patriarcas, né? De onde eles derivaram o chamado povo escolhido. Deus lhes deu uma terra que prometeu a Abraão e que o levou para lá. Aí nós já sabemos que o que ocorreu, que houve um período de muita fome sobre a terra durante 7 anos, e que o povo de Israel foi morar no Egito, e lá ficou 430 anos. Ao ficarem por esse período todo lá, as terras que Deus havia dado a eles, aos pais dele, aos chamados patriarcas, foram invadidas e foram tomadas contas por outros povos. E povos errados em que sentido? Povos idólatras, povos guerreiros, povos sanguinários, povos perversos, povos predadores, habitando a terra em que Deus havia dado a eles.
E aí aquele povo, depois de 430 anos de escravidão, já estavam escravos dentro do Egito. Deus manda o Redentor, digamos assim, Moisés, para livrá-los de lá, e manda voltar para a terra que Deus havia dado aos pais dele. Moisés os libera. E como aquele povo duvidou da palavra de Deus, insultou a presença de Deus, preferiu voltar para a idolatria, preferiu voltar para ser escravo do Egito. Então, quando Deus mandou os 12 espias para ver a terra, como é que era a terra, como estava a terra que Deus havia prometido a eles, aos pais deles, eles voltaram dizendo que a terra de fato era grande, poderosa, maravilhosa, produzia leite, maná e o mel, mas habitada por povos gigantescos, guerreiros, sanguinários, brutos, né, predadores, e aconselhou que era melhor voltar para o Egito. Mas no meio desses 12 homens, 2 homens disseram não. Um era Josué e outro era Caleb, que disseram: Deus até aqui nos conduziu. Deus até aqui nos mostrou com o braço de ferro como nos tirou do Egito e nos amparou e prometeu a todos nós que iríamos habitar naquela terra, porque já havia feito promessa aos nossos pais. Portanto, confiemos em Deus, porque até aqui Ele tem nos guiado e nos protegido. E aí, por causa dessa insubordinação, esses espias passaram 40 dias observando toda aquela região, né? Deus disse: pelo fato de terem duvidado de mim, vocês vão ficar 40 anos até que toda essa geração adulta morra e só adentre lá nessa terra um povo novo, uma geração nova. E assim aconteceu. Aí nós tivemos que Moisés foi conduzindo este povo até as margens do Rio Jordão, e lá Deus disse: agora você sobe ao Monte Nebo, porque eu te levarei hoje para o céu. E Moisés passou a autoridade e poder para Josué, porque foi Deus quem escolheu Josué, que disse: Moisés, passa a autoridade e o comando do povo para Josué. E aí daí esse livro todo conta essa saga, essa história de Josué comandando o povo hebreu ao longo da travessia do Rio Jordão para tomar posse daquela terra que era um dos pais e que agora viriam a ser terras deles. Então, nós vamos encontrar isto. E Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois que a morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, o Jordão aqui é o rio, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te desamparei e nem te deixarei. Ou seja, Deus estava mostrando para Josué, dizendo para ele, que o que ele fez com Moisés, assim ele fará com Josué, dando todo o apoio, toda a segurança, e que ele se reportasse sempre a Deus. Porque Josué tem um detalhe: foi um servo fiel e verdadeiro do primeiro dia ao último dia de vida no seio de Deus e para com Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo
para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu povo Moisés te ordenou, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Então, veja bem, não te apartes da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Deus está mostrando para Josué em que ele tinha todo o poder, todo o amparo, toda a assistência, desde que ele se mantivesse naqueles conceitos, naqueles preceitos divinos. E nós vamos entender que este livro aqui é um livro forte, é um livro pesado em que Deus manda fazer, erradicar até certos povos, porque aquele povo precisava ter consciência de que era um Deus único e que todos os povos, por onde eles passassem, eles teriam que ter consciência, esses povos, de que Deus era soberano a todos os deuses a que eles adoravam. Então, Josué atravessa o rio, né? E manda aí os espíritos, mandam 2 espias para enfrentar a primeira cidade, que era a cidade de Jericó. Era uma cidade muito grande, ladeada ela totalmente por muros muito altos e tão largos que haviam casas construídas em cima desses muros. E que quando eles souberam, por exemplo, que o povo de Israel ia para aquela região, eles fecharam as portas para que não entrasse nenhum estranho e ficaram temerosos, porque o povo de Israel, acima de tudo, estavam espalhando temor aos outros povos, porque eles sabiam que eles tinham feito no Egito, que era poderoso, que era a maior nação da época, da região, e que Deus estava com eles, era um Deus poderoso, que fez atravessar aquele povo, abrindo o mar para que eles passassem em seco. E sobre as pragas eles tiveram toda a consciência e disseram, esse Deus é o Deus de todos os deuses. Mas eles queriam, por exemplo, continuar com os seus deuses, né? E conta os livros apócrifos e o pessoal que estuda o Talmud e outras obras, que o rei de Jericó, é um rei que disse, não, vocês querem ver o que eu faço com o Deus do Israel, o Deus de Jeová? Pegou um bode e chamou de Jeová. E ao pegar esse bode, levou na frente de todo o povo de Jericó e imolou na frente deles. Assim nós faremos com o povo de Jeová. Iremos imolar a todos. Um desrespeito completamente total àquela divindade sagrada, né? E que aquele povo era um povo perverso. E a lei de Deus nos diz não tomar em vão o nome de Deus, quanto mais fazer uma coisa dessa. Então, Deus diz que aquele povo deveria ser invadido e mandou 2 espias. Ao enviar os espias, eles entraram na cidade e foram parar na casa de uma mulher prostituta, chamada Raabe. E lá ela disse, vocês são hebreus, são judeus, são israelitas. Nós sabemos do que vocês têm feito, o que o vosso Deus tem feito. E eles ficaram abrigados na casa dela. O rei ficou sabendo que 2 hebreus haviam entrado na cidade e que tinham ido à casa de Raabe, que era uma mulher muito conhecida por toda a cidade. E que ela era prostituta e que sustentava a família toda com a profissão dela.
Era o ganha-pão dela, mas era uma mulher de nobre coração. E aí ele mandou chamar Raabe e disse: eu fiquei sabendo que os 2 hebreus estiveram na vossa casa. Ele disse: de fato estiveram, mas já foram embora. E não faz muito tempo. Se o senhor mandar os seus soldados irem atrás deles, irão encontrá-lo pelo caminho. Ela viu-os escondidos no andar de superior da casa dela, e os soldados saíram em busca por várias regiões, por vários locais, né? À procura dos 2 hebreus. Ela voltou para casa, foi lá onde eles estavam escondidos na casa dela e disse: olha, o rei mandou procurar vocês. Eu desviei a atenção dele onde vocês estavam. Vocês desçam aqui pela janela, eu vou pôr uma corda aí, e vocês fujam para aquele monte e fiquem lá por 3 dias, que será o período em que os soldados do rei já terão voltado e não vos encontrarão. Agora eu quero pedir uma coisa a vocês. Eu estou fazendo um bem a vocês, e quando vocês invadirem Jericó, poupem a mim, aos meus pais, aos meus irmãos, à minha família. E aí fizeram um concerto: assim será, Raabe. Nós iremos poupar a vossa casa e todos que estiverem dentro desta casa, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, tudo que for teu, estiver dentro dessa casa, será poupado. E para servir de conserto nosso, se você se mantiver na sua promessa, assim será. Não fale nada disso a ninguém. Nós vamos colocar aqui um fio escarlate, um barbante vermelho, uma fita, na tua janela, por onde iremos descer. E no dia que nós invadirmos a cidade de Jericó, a tua casa e tudo que nela há será poupado. E assim foi feito. Eles desceram pela escada, foram para o monte, 3 dias depois, voltaram e disseram para Josué que, de fato, a cidade era bem fortificada, mas que Deus iria prover a invasão, como Deus havia prometido e que dito que assim seria, que Deus iria pôr Jericó nas mãos do povo. Então, Deus propõe uma estratégia para Josué, que chegou na cidade, e a cidade era muito fortificada, com muros muito altos, ficaram todos olhando lá de cima. Ele disse: não tenham medo, Josué, durante 7 dias você vai fazer isto. Primeiro, todo dia, nos 6 primeiros dias, você vai pegar os sacerdotes, uma parte dos guerreiros, carregando a arca, irão dar uma volta em torno de toda a cidade, que é cercada. Todo dia você fará isso. No 7º dia, você irá conclamar todo o povo, a arca irá na frente, os guerreiros também, irão dar 7 voltas em torno da cidade. E após a 7ª volta, os sacerdotes irão tocar as trombetas e todo o povo vai gritar. E ao gritar, as muralhas irão cair. E assim foi feito. Todo dia ele dava a volta e o povo ficava apreensivo. No 7º dia, deram 7 voltas e o povo viu toda aquela gente amontoada em torno, porque eles já saíram de lá do Egito, você sabe, né? Com mais de 3 milhões de pessoas. E na 7ª volta tocaram as trombetas e aquele povo gritou e as muralhas todas ruíram. Desceram, só sobraram. E o interessante é que só ficou um trecho aonde estava a casa da Raabe. A casa foi poupada, a família foi poupada, tudo que estivesse dentro daquela casa foi poupado. E que depois eles desceram e fizeram parte do povo hebreu. E o povo hebreu invadiu, e aqueles que não morreram com a queda dos muros, eles destruíram a todos e pegaram os chamados os espólios de guerra, tudo aquilo, ouro, prata, que Deus disse: isto será meu.
Por que que Deus disse que isto seria dele? Deus não precisa de ouro nem de prata, mas que lá na frente, mais tarde, este povo iria precisar desse dinheiro, desse ouro, dessa prata. E aí, Raabe, agora vejam bem um detalhe, que coisa interessante. Raabe era soberanamente conhecida como uma prostituta, bem famosa, inclusive, na cidade de Jericó. Mas foi poupada. E vocês sabem que Raabe fez parte da descendência de Jesus? Porque ela é contada na linhagem da descendência de Jesus até Jesus. Ela foi mãe de profeta, que profeta teve outros filhos, e foi até chegar a Davi, e Davi desceu também, até chegar em José, pai de Jesus. Então, nós temos que nos lembrar de Jesus dizendo no Evangelho para os sacerdotes: ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus, que as prostitutas e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Que para Deus são todos os seus filhos, desde que sejam fiéis a Ele. Eu costumo dizer, vocês já ouviram dizer, que Deus não olha a lama que está em torno do diamante, mas olha o diamante a ser lapidado. É isso que Deus faz. Ela fez um bem para aquele povo, acolheu os 2 espias, e ela foi reverente a Deus. Já chegou dizendo: eu sei que o vosso Deus manda no céu e manda na terra. Eu tenho confiança nele. Olha que detalhe para uma pessoa que morava em Jericó e que era obrigada ou adorava ídolos. Mas, sabendo que existia um Deus superior, um Deus poderoso, se inclinou diante desse Deus e foi reverente a ele. Agora vejamos bem. Jericó era uma cidade errada, em que era necessário, como Deus disse, quando entrares na terra prometida, não se juntem a outros povos idólatras, errados, criminosos, perversos, porque o vosso povo será contaminado por estes outros povos. Não permitam que as mulheres casem-se com os vossos filhos, dessas mulheres de outros povos, porque elas irão induzi-los a repetir erros, falhas, crimes, idolatrias. E eu quero que vocês sejam um povo santo, que nós acabamos de ler agora aqui no início do livro de Josué, um povo santo. E por que Deus queria que este povo fosse santo? Que era para evangelizar todo o mundo, a toda a carne, a toda a raça, a todo o povo, a toda a tribo. Josué envia 2 espias, né, como eu acabei de dizer, né, filho de Num, 2 homens desde Sitim, e para a curiosidade nossa, aqui acho que só Arlete é quem conheceu quem foi Raabe. Foi a nossa irmã Ernestina. E um dos 2 espias era o general Levino. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente e dizendo: andai e observai a terra a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E aí eles partiram, tomaram posse da cidade, colheram aquilo que era necessário. Então, vejamos bem, olha o que o povo hebreu, o que eles impunham aos outros povos. E ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa dessa vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é o testemunho que a Raabe diz.
porque o povo inteiro está desmaiado no nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Agora jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo, de que dareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tenho, e que livrareis as nossas vidas da morte. Aí eles fazem aquele contrato entre eles, né? Um contrato verbal, e que quando os dois espias voltaram para Jerusalém, lá para o encontro das tribos, né? E encontro de Josué, eles relataram o concerto feito com Raabe, e assim ficou acordado que assim seria, porque esse acordo foi feito um acordo entre um acordo espiritual acima de tudo para com Deus, porque reparem bem, como eu disse, que todas as muralhas caíram, mas só aquele trecho onde a casa de Raabe estava ficou de pé, mostrando que ali, de fato, houve a ingerência de Deus, né? E eu perguntei certa feita ao mestre Polidoro como é que aconteceu aquilo ali. Ele disse, bom, aquilo, o mundo espiritual é quem agiu sobre toda a cidade, as colunas, os muros. Eu falei, mas e como se processa isso, mestre? Ele disse, olha, ao criar aqueles movimentos durante 7 dias em torno da cidade, aquele povo foi ficando amedrontado, assustado, caracterizando uma energia poderosa, e aquele povo também, dos hebreus, preparados, cheio de médiuns poderosos no meio deles, né? Ao criar toda uma tensão eletromagnética, uma tensão nervosa naquilo tudo, o céu canalizou todas aquelas energias para fazer aquele processo, aquilo que aconteceu ao derrubar as muralhas, né? E aí Deus, para mostrar para Josué de que ele estava com ele, é que aquele povo tivesse consciência daquilo, então Deus diz assim, e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. E disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus e aos heteus, aos hebeus, aos perizeus, aos gigazeus, aos amoreus e aos jabuseus. E eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada um da tribo de um homem. Tribo, um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ao tempo de Moisés. Então, diz ele, vão 12 homens representando as 12 tribos de Israel. Os sacerdotes irão carregar a Arca da Aliança. Nós já vimos que a Arca da Aliança era aquela caixa toda de ouro, com 2 anjos inclinados, um de frente ao outro, e lá dentro estavam as tábuas da lei e os documentos escritos, a chamada Torá, os 5 livros. Quando os sacerdotes pisaram na beira da água, o mar se abriu, a água que descia foi formando um volume, uma montanha, né?
e a água que escorreu para baixo secou o solo para que todo o povo passasse. E vejam bem, atravessar 3 milhões de pessoas é muita gente atravessando, isso demora bastante. E a água não desceu, se manteve lá de pé e não invadiu o leito. Com isto, o povo entendeu de que, de fato, Deus estava com Moisés, o líder a quem Moisés havia escolhido. E, ao atravessar, Josué pede para que esses 12 homens colham lá do leito 12 pedras e façam uma espécie de uma piramidezinha de 12 pedras para simbolizar o concerto que Deus havia feito com eles. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Isso está no capítulo 3, versos 17. No capítulo 4, nós temos: e naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no. Ou seja, aquele povo respeitava Moisés, passou a respeitar Josué, e até com temor, porque sabia que ele era tão poderoso quanto Moisés. Como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. E falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam o rio, subam no Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão tomaram o seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas trincheiras. E farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, e que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Repararam que eu voltei a ler isso daqui de novo? Mais uma vez, Deus enfatizando, enraizando no seio daquele povo e nos escritos que Deus era soberano, que Deus é poderoso. Vou repetir. Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Para que, repito, capítulo 4, versos 24, diz isso: para que todos os povos da terra, conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Aí, acontecido isto, a celebração da Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães ázimos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Isso está no capítulo 5, versos 12, ou seja,
quando saíram do Egito, durante 40 anos, esse povo foi alimentado pelo maná e pela água que fluía das pedras, que era Deus mostrando que para ele nada era impossível. E como disse a Raabe, o Deus teu é poderoso no alto, nos céus e também na terra. Então, a partir do momento em que eles já tinham o alimento para comer, a partir daquele dia, não mais apareceu maná para aquele povo. E aí acontece uma coisa maravilhosa. E um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, uma espada desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Uns querem acreditar que este Senhor era Jesus. Outros querem acreditar, os evangélicos, por exemplo, dizem que esse personagem que apareceu de espada em mãos e dizendo que não era nem de um lado nem de outro, mas sim pertencia ao comandante dos exércitos do Senhor, era Jesus. Pode ter sido qualquer outro espírito de outra hierarquia, de grandeza, aqueles espíritos que gerenciavam espiritualmente aquele povo e conduziam para que tudo desse segundo a vontade de Deus, mas para mostrar que aquele homem, aquele espírito, ao dizer que era o chefe, disse: Mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Na verdade, quem conduzia aquele povo nas batalhas era os espíritos que gerenciavam e comandavam. Porque Deus dizia a Josué: Vai, como dizia Moisés, vai, porque eu colocarei este povo em tuas mãos. Ou seja, a vitória é vossa. Jericó é destruída, Raabe é salva no capítulo 6, né? Aí é o que ocorre. Havia uma outra cidade chamada Ai. E aí Josué prepara os guerreiros e vão a essa guerra. E lá eles tomam o couro desse povo que precisam voltar correndo para a aldeia. Aí Josué achou esquisito aquilo. O Senhor disse que essas terras seriam nossas. E fomos lutar com um povo e que perdemos. E aí Deus disse para ele: Vocês perderam porque dentro deste meu povo há pecado. Eu disse a vocês que invadissem Jericó e tudo aquilo que fosse de ouro e prata, vocês trouxessem para o templo, para o tabernáculo. Porque Deus sabia que isso iria precisar no futuro. Alguém dentro deste povo ficou com ouro, prata, moedas, e como tal, pecou. E ao pecar, todo o povo ficou contaminado. Vocês entenderam o detalhe? O erro de um contamina todos. E aí Josué sai em busca e até que acha Acã. Foi um guerreiro que pegou ouro, prata e tudo aquilo, escondeu, enterrou dentro da sua tenda. E aí aquele povo todo foi, e como disse Deus, vocês limpem o povo. E aí, ao descobrir que era Acã, tirou Acã e sua família de dentro do tabernáculo de onde eles viviam, né? Das tendas, e o povo apedrejou essa família toda. E aí o povo ficou limpo.
E aí eles foram invadir de novo agora a cidade de Ai. E aí Deus disse o seguinte: esse povo é um povo estratégico, guerreiro. Divida as tropas em duas. Uma parte da tropa vai por trás da cidade e fiquem lá homiziados, escondidos, e a outra parte da tropa vai às portas de Ai e vão à batalha. Eles virão contra vós. E o que vocês fazem? Vocês fujam deles. E ao fugirem, eles pensarão que estará acontecendo como aconteceu da primeira vez, que era correr atrás de vocês e matando vocês pelo caminho. E a cidade toda irá atrás de vocês. E a outra tropa que está por trás irá entrar pelos portões, né? Pelos muros, irão destruir a cidade também. E assim saiu uma parte de noite, se escondeu atrás da cidade, e um grupo foi para a batalha, para o desafio contra o povo de Ai. Como eles já tinham posto eles para correr pela primeira vez, saíram todos para correr atrás do Israel. Israel, como Deus havia dito, fugiu deles, porque viu aquele povo armado correndo e gritando, só que era uma estratégia militar. E lá no meio do caminho, o outro povo invadiu, outra parte do povo hebreu invadiu, dominou a cidade inteira, tocou fogo na cidade, e quando eles prestaram atenção, a cidade estava em chamas. E aí viram que estavam perdidos. E aí Israel voltou sobre eles e dizimou a todos. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, ou seja, da maldição, e até furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem opuseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a maldição há no meio de ti, Israel. Diante dos seus inimigos não poderá sustentar-te, até que tires a maldição do meio de vós. E assim eles descobriram que Acã é quem havia pecado. E aí é destruída, né? Farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado, e põe emboscadas à cidade e por detrás dela. Aqui é a estratégia que eu já falei, como foi que aconteceu, né? Aí eles tinham outro povo pela frente, chamados gibeonitas. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar, em frente ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perigeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, o que eles fizeram? Eles sabiam que o povo de Israel era um povo poderoso, que tinha um Deus muito poderoso, que punha os outros povos nas mãos dele. O que eles fizeram? Vamos ao encontro do povo de Israel. Mas vamos nos valer de uma estratégia, vamos enganar o povo de Israel. Pegaram todos aqueles homens e mulheres, puseram roupas velhas, rasgadas, sapatos rotos, pegaram pães velhos, cheios de bolor, né? E foram ao encontro deles. Se inclinaram diante do povo de Israel, do Josué e de todos eles, dizendo: olha, nós somos um povo que estamos vindo de muito longe
Tão longe que nós temos as nossas roupas rasgadas, os sapatos gastos. Aqui estão os pães do nosso alimento embolorados, né? E como tal, sabemos quem sois vós e pedimos clemência e queremos paz com vocês. Nós somos o povo de Gibeão, um povo de longe, não sei nem de onde é que eram. Aí o Josué se encheu de compaixão, como o povo inteiro, e disse, então, tudo bem, faremos um concerto com vocês. Vocês serão nossos amigos, né? Iremos nos ajudar. E assim ficou acertado. E este povo foi embora e voltou para a terra deles. Aí haviam 5 povos, 5 cidades e mais essa cidade de Gibeão, constituída de povos guerreiros, invasores, perversos. E aí eles tinham que ir em frente. Quando eles chegaram em Gibeão, eles descobriram que aquele povo que havia mentido para eles, elas estavam lá. E falaram, nós somos enganados por este povo. Mas já fizemos um concerto com eles, são nossos amigos, não irão nos invadir. Aí sucede que as outras 5 cidades guerreiras falaram, olha, Gibeão, o povo de Gibeão, os gibeonitas, fizeram um concerto com Israel. Vamos atacá-los. Para que eles não deviam ter feito isto. Aí invadiram aquele povo. Aí o povo correu e voltou para Israel e disse, olha, nós somos amigos agora. 5 cidades, 5 reis, 5 povos estão nos invadindo e nos destruindo. Estamos pedindo ajuda. E como já tinham feito um concerto de amigos, Josué levantou o povo e foi em socorro do povo de Gibeão. E afugentou as 5 povos e foi ao encontro deles. Não foi encontro, foi de encontro a eles. E venceu a todos eles. Prendeu todos os reis, matou a todos eles. E aquele povo continuou amigo, embora tendo mentido, mas não era um povo que ia correr risco, fazer o povo de Israel correr risco, né? No capítulo 9, nós encontramos isso daí. E os gibeonitas enganaram Josué, que fez com ele uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amoreus, os cananeus, os perigeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram também de astúcias e foram e fingiram os embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres, vinhos velhos, rotos e remendados, e os seus pés sapatos velhos, remendados, e vestidos velhos sobre si, todo o pão que traziam pelo caminho era seco e cheio de bolorento, e vieram Josué ao arraial e Gilgal, e lhes disseram a ele e aos seus homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, vós um concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como nós faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos os teus servos. E disse-lhes a Josué, quem sois vós, de onde vieres? Eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Sion, o rei de Esbom, Egog, de Bazã, estavam em essa. E pelo que os nossos anciãos e todos os sacerdotes, os moradores da nossa terra, nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ides ao encontro, e dizei-lhe, nós somos vossos servos, e farei, pois, agora concerto conosco. Esse povo, de fato, como ele disse, nós queremos ser servo de vocês. E aí o povo hebreu fez desse povo servo.
Eles passaram a cortar lenha para aquele povo de hebreu, fazer tudo que eles precisavam, punha o povo de Gibeão para fazer isso para eles, para pagar a enganação que eles tinham feito para eles, né? Aí nós vimos que no capítulo 10, o povo de Gibeão foi cercado pelos 5 reis, né? E subi a mim e ajudai-me, eles pedindo ajuda para Josué. Subi a mim, ajudai-me. E firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amoreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e eles e todos os seus exércitos e sitiaram Gibeão e pelejaram contra ela. E Josué socorre Gibeão. E enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, livrai-nos e ajudai-nos, porquanto todos os reis de amoreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu na grande ferida de Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe de Belém, e os feriu até a Azeca. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel, dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, tu, a lua, no vale de Aljalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O que aconteceu? Eles estavam em batalha, em guerra, lutando contra os inimigos, e foi escurecendo. E ele disse: não podemos combater à noite. E aí mandou o sol parar. E disse que o sol ficou parado o dia inteiro, e a lua também. Agora vejamos bem, minha gente, como é que isso aconteceu? Foi um sinal que ficou registrado, como está dito, que nunca aconteceu isso nem antes nem depois. Mas será que o Sol todo, na verdade o Sol fica parado, o Sol tem seu movimento de rotação, de translação, ele gira em torno do próprio eixo, ele está caminhando pela galáxia, ele não fica parado lá não, ele está em movimento, porque tudo que é por Deus na criação cósmica se movimenta. Ele está girando em torno do seu eixo, está movimentando, tem seu movimento de relação, de precessão, e o sistema solar gira em torno deste Sol também com seus movimentos. A Terra, por exemplo, tem movimento de rotação, de translação, de precessão, né? E de revolução. Mas continua girando em torno da Terra, que também a Terra gira junto com o Sol, andando, dando volta em torno de um eixo dentro da nossa galáxia. Então, não era o Sol que iria ficar parado, e nem a Terra que iria parar, e nem a Lua, porque isso demanda um movimento, uma atividade, digamos assim, da mecânica celeste que iria interferir em todos os outros planetas.
Então, é mais fácil admitir que, como Deus já iluminava aquele povo à noite, para que eles andassem pelo deserto, aquela nuvem se concentrou como um sol, iluminando a todos. À noite, pensavam eles que era o sol que continuava brilhando. É mais fácil de entender isto, não? E Josué venceu a todos aqueles 5 reis. E Josué foi vencendo as batalhas todas. E aí Josué foi distribuindo essas terras todas, né? Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssimas terras ficou por possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus, toda a de Jesus. Desde Sió, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser das cananeus, 5 príncipes dos filisteus, Gazeus, Asdoceu, Asqueloneu, Gireu, Ecroneus e Aveus, desde o sul, ou seja, tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados, o Senhor Deus de Israel, é a sua herança. Ou seja, com as terras já todas invadidas, tomadas, possuídas, e ainda faltavam terras. O resto dessas terras foram ser mais tarde conquistadas ao longo dos séculos, e Davi, o rei Davi, portanto, 1000 anos antes de Jesus nascer, é quem conquistou o resto de todas aquelas terras que ainda faltavam para que o povo possuísse. Agora, a tribo de Levi não tiveram fazendas, não tiveram posses. Em qualquer dessas terras possuídas, eles teriam um lugar para morar, para que tivesse as suas tendas, que o povo habitasse, e ali criassem eles os seus bois, as suas cabras, as suas ovelhas, que eles recebiam dos outros povos, né? Porque quando haviam aqueles saques que Deus dizia, os bois, as vacas, os carneiros, os cabritos, os cavalos, os camelos, serão do povo. Que o povo precisava ter alimento, precisavam ter meios de transporte, precisavam ter animais para ajudar na plantação da terra nova, né? Então, dos outros povos, eles iam herdando aquilo tudo. Mas de tudo aquilo que eles herdassem, eles já davam uma 10ª parte dos animais, de tudo aquilo que eles fossem colher, de alimento até, e possuir, para a tribo de Levi. Isso nós vamos encontrar no capítulo 13, versos 14. Porque aquele povo teria por herança isto daqui. Por isso que eu marquei aqui e deixei saliente. A herança da tribo de Levi era o Senhor Deus. E quem tem Deus por herança não precisa ter mais nada. Porque as heranças físicas ficam no mundo, no espaço e no tempo, acabam. Mas a herança de Deus, essa é eterna, é perpétua. Então, a tribo de Levi tinha a primícia de todas as heranças, que era a herança do próprio Deus, a essência primeira de tudo e de todos, né? Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito, capítulo 13, versos 33. Nós falamos muito de Josué, e não se falou mais do Caleb. Cadê Caleb, que foi um dos 2 únicos que entraram da geração velha na cidade? Josué dá a Caleb herança em Hebrom.
Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos que dera a Moisés a herança além do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre eles. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz e Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz, Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Ou seja, ele foi um dos que disse que a terra de fato era de homens poderosos, guerreiros, sanguinários, mas que Deus havia de ajudar e prover, porque até então tinha sido feito. Por isso que ele diz aqui, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, há 45 anos agora, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força, então, era tal e agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será contigo para nos expelir, como o Senhor disse? E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da terra. E a terra repousou da guerra. Anaquim era um povo de gigantes. Diz que eram tão grandes esses homens, e a Bíblia fala que eles deviam ter mais ou menos uns 3,5 metros de altura. E aí nós vamos encontrar, em outros capítulos, as distribuições das terras. Por exemplo, e ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste da terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhes deu as fontes superiores, as fontes inferiores, e esta herança da tribo dos filhos de Judá, seguindo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, para assim vai até por todos esses capítulos, que não tem tanta relevância assim doutrinariamente, né? E aí nós vamos chegando ao final do capítulo do livro de Josué. Aí tem também a escolha da cidade da tribo de Levi, onde eles iriam morar, né? E Josué abençoa e manda para as suas casas as 2 meias tribos.
o altar do tabernáculo. E Josué, capítulo 23, exorta o povo a observar a lei. O capítulo 23 do livro de Josué é um livro que praticamente é discursivo, ou seja, ele volta a repetir tudo aquilo que Moisés, né, havia dito para o povo antes de entrar na terra permitida, a terra prometida, né? Josué relembra todo o povo como deveriam eles se comportar. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho, entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e a todos os seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias. Isso está no capítulo 23. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenham destruído até ao grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expedirá diante de vós, e vos possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, e nem para a direita e nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses. Vejam bem esse detalhezinho aqui no capítulo 7 do livro 23, do capítulo 23. Para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco. Ou seja, ao escrever que aquele povo destruiu a tudo e a todos, pode ser uma força de expressão. Porque a gente vai encontrar ao longo da história daqui para frente, esses mesmos povos agindo. Ou seja, eles destruíram, e uma parte desse povo fugiu, não ficou todo o povo erradicado. Eles constituíram de novo em outros lugares tribos, cresceram, se multiplicaram, né? É esse detalhe que diz aqui: para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, e nem por eles façais jurar, e nem os sirvais, e nem a eles vos inclineis. Mas o Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Vejam bem esse detalhe aqui, capítulo 10, do verso 23. Verso 10 do capítulo 23. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Vocês estão lembrados daquele espírito que apareceu diante de Josué, de espada desembainhada, e disse que ele não era nem dos maus e nem dos bons, mas sim ele pertencia ao exército do Senhor? Quando um homem perseguia 1000 homens, este homem era as legiões do céu, guiando este homem para fazer correr 1000. Nós vamos entrar na próxima reunião no chamado livro dos Juízes, e nós vamos encontrar o que a manifestação de Deus é capaz de fazer, por exemplo, com Gideão, Jefeté,
Sansão e outros que sozinhos ou com poucos combatiam a povos inteiros, mostrando que por trás de um homem ou de alguns havia as legiões do céu, pondo nas mãos deles os inimigos, para que aquele povo não se corrompesse. Até então, aqui, nós vamos encontrar um povo que estava procurando ser fiel a Deus. Nós vamos ver mais tarde, a partir do livro de Juízes, que isso de fato não aconteceu. Aquele povo acabou ainda se mancomunando, errando de forma triste. Portanto, guardai muito as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Olha que detalhe bonito. Portanto, guardai muito as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Ou seja, tende bom comportamento, guarde a vossa alma, porque quem vive a lei de Deus, os preceitos divinos, ele guarda a alma. E ao guardar a alma, ele ama a Deus. Porque se alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou conosco, aquilo que eu acabei de dizer ainda agora a vocês, e como eles, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e os espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui, vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vos bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim, como sobre vós vieram todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de toda a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis, e sobre a boa terra que vos deu. E depois ajuntou Josué a todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram os vossos pais. Terá pai de Abraão e o pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó e Esaú.
Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até ao Mar Vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs na escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os criou. Eu estou lendo isso daí por quê? Porque existem estudos hoje arqueológicos, paleontológicos, né? Os chamados historiadores, que, na verdade, o povo hebreu, quando saiu do Egito, ele não atravessou o Mar Vermelho, porque não tinha cabimento o mar se abrir para aquele povo passar. Na verdade, eles atravessaram por uma região pantanosa, o chamado Mar de Juncos. Gente, por que pôr limitação em Deus? Hoje, se descobriu no leito do oceano, lá do Mar Vermelho, restos de carruagens, restos de ossos de homens, espadas velhas, enferrujadas, apodrecidas, restos de animais. Eram os egípcios que morreram afogados, eles, os cavalos, as bigas, as carruagens de guerra. Deus fez isso no Mar Vermelho, Deus fez no Rio Jordão, parou o rio lá praticamente um dia inteiro. Por que pôr limitação em Deus, gente? Veja que a gente não merece graça de Deus ainda. É um povo de dura serviço, incircunciso de coração, como dizia Jesus. Sois como vossos pais, sempre resistis ao Espírito Santo. Por que pôr limitação em Deus, meu Deus? E aí o nosso irmão Josué desencarna, foi enterrado, e aí o livro de Josué termina. E o nosso próximo livro será o livro de Juízes, contando a história dos homens que Deus mandou ao seio do povo hebreu para libertá-los das invasões de outros povos, ou daqueles povos que eles deixaram, que fugiram, né? E que depois se reconstruíram e voltaram para se vingar. Mas Deus parava, mandava homens, e entre outras coisas, para mostrar, porque se esses povos invadiam, dominavam esses povos, o povo hebreu, é aquilo que o Josué acabou de dizer. Se vocês virarem as costas para Deus, se vocês se unirem a esses outros povos idólatras e errados, vocês estarão maculando o povo, irão deixar de ter o amparo de Deus. Mas como Deus havia um propósito divino, ao longo da história, Deus foi mandando seus enviados para ir libertando-os e conclamando para que voltassem todos eles ao verdadeiro Deus, né? Aos preceitos divinos, porque todos os juízes foram homens enviados por Deus para serem porta-voz da doutrina, da essência divina, do comportamento santo, do propósito que Deus tinha para com este povo. Entenderam? Alguma pergunta? Algum comentário a ser realizado? Alguma coisa a acrescentar? Sim. Mas se você for reparar bem, depois as tribos foram se misturando entre eles, né?
O povo nasceu ali, o povo de Judá, tinha que só entre eles se casarem ali. Eles foram também se casando com outras tribos de Judá, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés, eles iam se misturando, né? Então, se você for ver mesmo, Jesus veio da descendência desse povo todo, né? E, acima de tudo, como eu falei, a importância de que em Deus o perdão, a misericórdia, a bondade, não importa o espírito, desde que o espírito mude o seu comportamento. Foi o caso da Raabe, né, que é um exemplo de uma mulher que era prostituta, que sustentava a família, e a gente tem que entender que esse detalhe de sustentava a sua família não é para acusar, era o ganha-pão dela, era a profissão dela, numa região, num povo errado, criminoso, malvado, perverso. Vamos condená-la por quê? Era mulher de grande coração, era mãe, era uma boa filha, uma boa irmã dos seus irmãos, uma pessoa temente a Deus, tanto que reconheceu que Deus era um Deus poderoso e que queria servi-lo. E chegou a dizer e afirmar, eu fiz questão de ler aqui no Evangelho, o vosso Deus é Deus poderoso nos céus e é Deus poderoso na terra. Isso é uma sentença forte, maravilhosa. Fale. Até então, vejam bem, vocês vão tomar posse de uma terra e vão lá habitar, porque vocês irão ser um povo escolhido, um povo preparado para educar o mundo inteiro. O propósito de Deus era este, em que o povo hebreu não entendeu. Tanto que Jesus disse que Deus ia tirar daquele povo a doutrina e dar a outro povo. Agora você vai chegar a fazer certas coisas, como se tem o velho ditado, o velho adágio, que diz o seguinte: não se faz omelete sem quebrar ovos. Você chega lá naquele povo bruto, como eu disse, o cara pega lá um bode e diz que era Jeová e mola na frente de todo o povo, assim eu farei com o povo de Israel. É um pecado muito grave, ferindo a lei de Deus, que diz não tomar em vão, não, desrespeito para o que é divino e sagrado. E Deus precisava mostrar que ele era poderoso. Mas de toda aquela cidade, só uma mulher, só um espírito, entendeu que, de fato, este Deus era poderoso. Os outros povos, como ela diz aqui, olha, os outros povos estão tristes porque sabem do poder do vosso Deus e do vosso povo, mas continuavam errados, criminosos. A descrição de povos que, por exemplo, os sacerdotes eram perversos, faziam rituais matando crianças e oferecendo aos deuses bebês, haviam promiscuidade de todo tipo sexual, de todo tipo de coisas erradas, a idolatria campeava, não havia disciplina nenhuma naquele povo, era apenas um povo invasor, um povo guerreiro, que viviam cada um de forma estúpida e criminosa. E não é num povo desse daí, enraizado com tanta falha e tanto erro, em que você vai falar, olha, eu venho aqui em nome do Senhor convidar a todos que se unam a nós e venham fazer parte de um concerto divino. Eles não iam fazer. Tanto que nós vamos encontrar na história da Bíblia inteira esses povos querendo massacrar o povo de Israel. E o povo de Israel não entendeu o que Deus queria deles e acabava se pervertendo. Então, para tomar posse daquilo que era deles, tinham que fazer guerras e não deixar nada no caminho. Mas reparem bem,
Deus continua batalhando. Aquele espírito, que é o príncipe dos exércitos, ele continua hoje ainda agindo. Só que hoje ele faz de um modo diferente. Ele coloca uma pandemia, não é assim? Coloca um terremoto, coloca um maremoto. Nós vamos encontrar no livro de Zacarias, no capítulo 13. E eu ferirei a terra com um dilúvio de fogo, que irá reduzir os meus filhos a 1/3 do que tem vida. E os sobrantes eu irei aferir, como se afere a prata com fogo, e o ouro no ajuste fino, na busca das primícias. Nós vamos encontrar no livro de Isaías, Deus dizendo, diga a este meu povo, que se eu precisar reduzi-los a 1/10 parte, eu assim farei para que tudo comece de novo. Hoje, não precisamos mais estar invadindo de espada na mão e combatendo outros povos. As guerras estão ainda hoje aí. Os dominadores, os colonizadores. Por exemplo, o que os espanhóis fizeram lá na América, naqueles povos pré-colombianos, os maias, os astecas, os incas, os nossos índios aqui, os portugueses, quando fizeram, dominando os chineses, os ingleses, os portugueses lá na Índia também, os holandeses lá na África Equatorial, e os belgas também foram invadindo, os franceses também invadindo outros povos. Agora não é mais hora de ter guerra. Agora Deus, para selecionar tudo isto, ele se vale de recursos, que o povo não ficou com a lei. Deus deu um espaço para que eles pudessem entender o que Deus esperava deles. Deus depois enviou o Cristo, modelo, para ser a expressão viva do amor, da renúncia, da bondade, da misericórdia, do perdão. 2000 anos Deus deu a este povo, a essa humanidade. E poucos são aqueles que, digamos assim, são os Raabes da vida, aqueles que abraçaram a causa divina, aqueles fiéis e verdadeiros a Deus. Veja que no Apocalipse, no capítulo 14, está contado com apenas os chamados 144.000. Aqueles que não se pervertem com o mundo, está representado lá na mulher. A natureza bruta do mundo representa a mulher aí neste caso, nesse versículo. E Deus vai fazer uma seleção. É uma grande peneira. Aqueles que forem passando serão os escolhidos. Aqueles que ficarem em cima, rodando em cima da malha da tela, serão jogados fora, como jogam as pedras fora, e fica só areia. Depois Deus passa uma outra malha fina e vai separando cada vez mais. Então, vejam, são muito poucos aquelas pessoas que hoje abraçam a causa divina, que a grande maioria está perdida. Então, Deus não faz mais guerra, não se impõe mais contra eles, mas age de um modo diferente. Mesmo porque, quando tem uma pandemia dessa, não existe um povo que possa ficar marginalizado por ter sido ele um guerreiro, invasor. Por exemplo, como a Alemanha esteve estigmatizada, né? Hoje é a maior economia da Europa. Mas por muitas dezenas de anos, a Alemanha ficou estigmatizada como uma Alemanha guerreira na Primeira e Segunda Guerra, exterminadora de povos, principalmente os judeus. Os ingleses foram os romanos da antiguidade que invadiram tudo aquilo. Hoje estavam na Inglaterra, continuaram nas suas invasões pela Europa do século XX século XX, depois foram abrindo mão da Índia e de outros países da China, e foram ficando lá, tanto que o indiano, chineses e outros povos a quem a Inglaterra dominou, fazem parte da chamada Grã-Bretanha. Eles têm uma cidadania inglesa. Mas Deus hoje age diferente. Tem que ir desencarnando os espíritos para que ele, do outro lado, aprenda, se conscientize, recalque dentro de si os conhecimentos adquiridos nas escolas espirituais e reencarne de forma melhor.
Agora, o mais importante disso tudo não é desencarnar, nem com guerra, nem com doença. O mais importante para transformar este povo num povo santo será o banimento dos cabritos, os mais errados, os mais criminosos. Isso é o mais importante nisso tudo. Porque, reparem bem, não teve o dilúvio de água, não houve um grande desencarne em toda aquela região lá de que nós falamos hoje aqui, que nós temos estudado, lá do livro do Gênesis, até chegar aqui no livro de Juízes, no livro de Josué. Quem são esses povos guerreiros que estão por aí? Não eram os mesmos que desencarnaram lá no dilúvio de água? Que voltaram a reencarnar. E ao reencarnar, repetir erros e crimes, falhas, criminosos. Sodoma e Gomorra era uma cidade completamente devassa, idólatra, criminosa, cheia de vícios imorais, até perversos. Deus destruiu aquelas duas cidades com fogo, não ficou nada. Mas os espíritos continuaram na Terra. Reencarnaram e repetiram erros e crimes. Se não houver a expulsão dos cabritos, que será o verdadeiro saneamento, a verdadeira limpeza, a humanidade daqui a 200, 300, 500 anos, 1000 anos, estará completamente errada ainda. E ainda tendo do seu lado toda essa tecnologia que nós temos hoje. Porque estamos vivendo num paraíso. O que Deus tem nos concedido e ofertado nesses últimos 100 anos, principalmente nesses últimos 50 anos, quanta coisa maravilhosa Deus tem nos concedido, e cada dia que passa as coisas vão crescendo, que a gente fica de boca aberta. Quanta maravilha, quanta tecnologia, mas moralmente o que é que o ser humano tem feito? Estamos numa reunião hoje aqui com um grupo de pessoas, embora 5 pessoas encarnadas, tomando parte nesse trabalho, mas há um grupo imenso de espíritos participando conosco. Mas graças a uma tecnologia. Na gripe espanhola, em que todo mundo vivia assombrado e assustado, e que custou 50 milhões de mortos, as pessoas não podiam ir nas igrejas, não tinham como rezar, não tinham como participar da oração. O espiritismo já existia e o povo não podia se reunir. A essa graça divina que temos hoje, podemos fazer isto. E ainda ao fazer isto, tem quem não aproveita, quem não preza, quem desperdiça. Nós temos essa tecnologia de falar, de juntar os nossos ideais, juntar as pessoas, confraternizar com as pessoas, ao vivo, em cores, na imagem, no som. E tem gente que se vale disso para fazer fake news, para fazer pornografia, para fazer coisas erradas, para fazer coisas criminosas, bandidos roubando, se valendo de mensagens erradas para enganar o semelhante. Todo dia a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil prendem dezenas de homens e mulheres que formam máfias, quadrilhas, que através do celular e do computador ficam prejudicando o semelhante. Essa gente merece o quê? Então, a melhor coisa que existe é desencarnar uma grande parte dessa gente e separar os mais errados, levar para um outro mundo para começar de novo. Então, a luta do príncipe dos exércitos de Deus age de outro modo hoje em dia. São os terremotos, maremotos, furacões, pestes, doenças, guerras, revoluções. Estão por aí. Tudo isso concorre para a humanidade. Vocês não sabem o bem que a pandemia tem feito. Aumentando a solidariedade, fazendo os filhos de Deus a rezar mais, a orar mais, a confiar mais em Deus. Mas a grande maioria estão, como disse Jesus, no sermão profético dele, naqueles dias, dar-se-ão em festas e casamentos,
E ninguém estará preocupado com nada disso. A guerra continua, meu amigo, meu filho Guilherme. E Deus lutando para que seus filhos voltem ao caminho certo. Procurem crescer. Procurem transformar a casa cósmica num mundo feliz. Numa Canaã celestial, numa Jerusalém celestial. Que a Terra seja um povo, um mundo, uma humanidade de escolhidos a serem grandes trabalhadores da causa divina. Não sei se deu para explicar. Alguma pergunta a mais? Sim. Sim. Eu sei que sim, ela pertenceu foi uma grande vidente, trabalhadora ao lado do mestre por muitos anos. A Arlete e eu conhecemos bem. Eu sei que ela foi na Inglaterra, a, a rainha Maria Stuart, que foi decapitada. Ela foi rainha na Inglaterra. E tinha mais uma outra vida que eu sabia dela, mas não tenho lembrança agora, não. Mas quando tiver, eu falo. É um espírito que vem vindo, vem trabalhando. Nessa encarnação foi uma grande trabalhadora. É aquela de quem eu conto que Deus disse ela pediu uma coisa ao mestre Polidoro em segredo e pediu para que ela pedisse a Deus para ela. E Deus disse: filho, eu vou atender o que essa minha filha está pedindo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Ela nasceu em casa de pais maravilhosos, bondosos, gente maravilhosa para com os filhos, entre eles muito bons. Ela se casou com um homem boníssimo, estudado, chegou a ser general das forças militares do Exército. Ela tem uma pensão que recebe do pai que tomou parte na Guerra do Paraguai. Ela, do dinheiro que ela tem e que recebe do marido também, ela ajuda muita gente. Ajuda os pobres. É uma grande benzedeira. Tem faculdades maravilhosas que eu lhe dei. Ela faz uma oração às quintas-feiras, na parte da manhã, ajudando muita gente. Benze muitas crianças, muita gente que vem em socorro e pede ajuda, e ela faz, e ajuda e serve. Procura participar das orações em que você participa e que você comanda, para servir com a faculdade maravilhosa que eu lhe dei. Mas disse Deus, tudo que ela faz, filho, não paga a metade das graças que eu lhe dei. Mas eu vou atender a essa minha filha. Mas quero que você saiba disto. Tudo que ela faz não paga a metade das graças que eu dei a ela. Serve de lição para todos nós também, né? Eu sou da doutrina, eu leio, eu participo de oração, eu estou bem com Deus. Será que está bem mesmo? Será que você só não está devolvendo aquilo que no passado você tirou? Precisamos pensar deste modo também, né? Alguma pergunta, Ilza? Não. Entendeu tudo? Espero que sim. Alete? Nada, Liminha, entendi. Pelo menos acho que sim. Jana? Tudo bem aqui. Entendeu tudo? É. Esse ficou meia boca aí, hein?
Então, vamos lá, então, minha gente. Está todo mundo entendeu direitinho? Vamos seguir em frente. Vamos todos fazer um pensamento em Deus. E nós, conjuntamente com essas legiões maravilhosas que nos honram com a presença, estiveram e estão aqui conosco, façamos um pensamento a Deus e peçamos a Deus suas bênçãos, suas graças, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, para todos esses filhos dele, nossos irmãos, aqui na terra. E para quem mais queira distribuir, até fora deste mundo, se assim houver necessidade. Mas todos nós façamos um pensamento, encarnados e desencarnados, pedindo a Deus, e pedindo a Deus com amor, para esses nossos irmãos, filhos de Deus na terra, que hoje, por exemplo, sofrem pela dor, angústia e desespero, a fome, a miséria, a nudez. Aos espíritos, são gestores da humanidade, os reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, governadores. Que esses espíritos possam acordar do pesadelo em que vivem, para ajudar a humanidade a ser melhor, a viver melhor, digamos assim. Porque para a humanidade ser melhor, Deus tem enviado e enviou os seus parâmetros. Enviou a lei a ser vivida. Enviou os dons a serem divinamente cultivados. Enviou o Cristo modelo a ser imitado, exemplo de amor, renúncia e de sabedoria até a morte, na confiança em Deus. Então, pedimos, Senhor, a tua bênção e tua graça para todos os teus filhos, principalmente os trabalhadores, os teus colaboradores, Pai Santo, servos da causa divina, os exércitos celestiais, as legiões do amor, as legiões da bondade, que ajudam, que nos amparam, nos assistem, nos guiam, e são instrumentos da vossa paz, instrumentos da vossa vontade, instrumentos do vosso trabalho. Te pedimos de coração, Pai Santo. Ilza? Com a graça de Deus, pude ver muitos trabalhadores e irmãos nossos muito atentos a o estudo doutrinário, anotando e levando também aos ambientes em que trabalham espiritualmente todos esses informes pela graça de Deus. E pude ver também que houve essa ligação profunda com os dirigentes de toda a humanidade planetária, principalmente os encarnados, que sofrem de muitas assim intercorrências do mundo terrestre, das tentações do planeta na parte da carne. E aí eu pude ver que os anjos guardiães de cada um deles se aproximam. Houve uma intensificação assim, buscando haver essa distribuição do conhecimento doutrinário e a ligação de todos com Deus, sua doutrina, seus mandamentos, os santos anjos, foi algo assim muito bonito, porque irradiou para toda a humanidade planetária e está reverberando pela graça de Deus, graças a Deus. Guilherme? Arlete? Nada vi, Liminha, graças a Deus. Então, vamos pedir bênçãos divinas. Janaína? Não pude ver, com a graça de Deus. Então, vamos pedir a Deus bênçãos divinas. Vamos buscá-lo com todo amor, com toda ternura. Bênçãos para os trabalhadores, os colaboradores de Deus. Bênção para todos nós, presentes e não presentes. E oremos, minha gente. Oremos.
Divinismo, recolhe-te, filho meu, ao templo interior. E em silêncio, escuta-me, entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora do templo exterior. Enquanto que eu, o teu pai, no íntimo desejo comungar. A verdade é minha lei e detesto a idolatria. Movimento a lei dos fatos e aborreço a simulação. E tu nisso é que teimas, espargindo a falsa teoria, pois cometendo semelhantes erros perpetuas a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti. O meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda, mas com frenesi. Tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta e na bondade. E tratas mal teu irmão, aquele outro filho meu. Os corruptores compram simulações. E é bem que a miúde, que alegras com o mal daquele infeliz irmão que te sofreu. Retorna, filho meu, volta ao meu regaço, observa esta lei de verdade, amor e justiça. Vai, procura o teu irmão e oferta depois o braço, para que assim te abrace eu e goze da glória liça. Não aceito liturgias, que isso nunca foi meu, e repilo os simulacros, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas, como as daquele ungido meu, para assim seres meu verbo e teres a glória do porvir. Transmito a minha ordem pelo anjo mensageiro, e no código imortal lembro-te a verdade redentora, a verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno despenseiro, sou a origem, a vida, e te convido à conduta emancipadora. Graças a Deus. E essa poesia, chamada Divinismo, tem tudo a ver aquilo que nós falamos hoje. Deus conclamando para que o povo, ou todos nós, se mantivesse dentro dos preceitos divinos, para que ele possa ajudar e encontrá-lo, né? Peçamos bênçãos divinas a Deus, para legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, os nossos anjos da guarda, os guias protetores, mentores, amigos, espíritos familiares, companheiros de trabalho, Nero, Maria Madalena, Maria Conga, o Gandhi, o Sócrates, a Mãe Maria, as mulheres bíblicas, Bezerra de Menezes e os médicos espirituais, o João Evangelista e toda a mensageria divina. Jesus, divino amor Jesus, Filho amado Jesus, divino modelo, príncipe da paz, ao profeta Elias, mestre, amigo e Senhor, a Deus, minha gente, a sua manifestação como Espírito da verdade, ao Pai divino, princípio sagrado, Deus, a essência primeira de todas as coisas, a suprema inteligência do universo, do infinito e da eternidade. Senhor, os nossos agradecimentos. Muito obrigado, Pai Santo, por tudo que nos deu, por tudo que nos tem dado, por tudo que nos dará no porvir, desde que façamos por merecer. Muito obrigado, Senhor, muito agradecido. Te agradecemos de coração, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, muito agradecido. Arlete, pode vir alguma coisa? Nada vi, graças a Deus. Guilherme? Ilza? Com a graça de Deus, pude ver que cada um de nós recebemos
É um livrinho, inclusive com um laço, e nele está contido tudo o que fora dito hoje, para que possamos acessar e estar disponível no momento que desejarmos. E depois há, assim, uma amorosidade tão grande, tão maravilhosa, um amor divino, e tudo explode em brilho divino pela graça de Deus. Janaína? Não pude ver com a graça de Deus. Disseste bem, Ilza. Graças a Deus. Uma bênção maravilhosa, amorosa, dulçurosa, cariciosa. Aquelas mãos de Jesus sobre todos nós, vertendo uma água sublime, divina. Aquela água que sacia a sede de nós, aqueles sedentos da verdade da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado aos santos anjos por tudo que nos deu e nos tem dado. Muito agradecidos por tudo. Em sendo assim, rendendo muitas graças a Deus, damos por terminado mais esta oração, mais este banquete espiritual. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Beijo.